Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Em mais uma dessas conversas que eu tenho feito desde o começo da pandemia, eu chamei de novo uma pessoa da Amazônia, mais exatamente do Pará, da cidade de Anapu, na volta grande do rio Xingu. E é uma pessoa muito importante de ser escutada, porque ele representa uma série de dramas e riscos que a gente corre, mas sobretudo que ele corre pessoalmente por estar enfrentando interesses poderosíssimos naquela região, sobretudo agora, em tempos de pandemia, quando a nossa atenção não está tão voltada para conflitos de terra. O nome dele é Erasmo Teófilo. Ele é uma liderança muito importante de agricultores familiares que enfrentam a grilagem e a ameaça de morte desses latifundiários da Amazônia que hoje contam com o apoio direto e às vezes a própria amizade pessoal do presidente Bolsonaro. E tem alguns motivos pelos quais eu quis falar com ele. Uma é porque ele precisa ser escutado por ele estar jurado de morte. Ele está sofrendo gravíssimas ameaças de gente bastante conhecida. E na medida em que grande parte do Estado hoje já não o protege, ou ao contrário, protege mais os seus agressores, é importante que a gente exponha isso. Outra questão é porque enquanto a gente está enfrentando uma pandemia, tem uma MP que, por conta do vencimento do prazo, virou um projeto de lei que pode regularizar a grilagem, muita terra que foi grilada na Amazônia, sob o pretexto de que é para regularizar gente como ele, agricultor familiar. E ele nos conta porque isso não é verdade. Então a gente discute bastante a diferença entre uma família que ocupa uma terra que já foi pública para um latifundiário que faz o mesmo processo através de outros interesses e outras relações políticas. Sobre dois modelos de agricultura e de manejo da produção agrícola dentro da floresta. A gente fala sobre como a pandemia está alterando o cenário daquela região, sobretudo no desmatamento acelerado. E a gente fala sobre a profunda mudança que houve na fiscalização e na autorização, às vezes explícita, que o governo federal deu para madeireiros, grileiros e pessoas perigosas como as que ameaçam o meu convidado de hoje, o Erasmo. Então, espero que vocês escutem ele com bastante atenção e especialmente no final, onde ele diz o que a maioria, o que as pessoas que estão aqui mais para o sul, no sudeste ou simplesmente fora da região amazônica precisam entender e podem fazer para ajudá-lo. Então, com vocês, Erasmo Teófilo. Oi, oi, Bruno. Erasmo, como vai? Sim. Agora, vamos lá. Agora acho Tá que melhor o conectou, áudio? né? Tá bem melhor. Agora está mais Ah, audível. Agora eu te vejo bem. sim, Ali tá. eu tô do lado do roteador. Que bom, que bom. Erasmo, na verdade eu Tá. queria que você se apresentasse antes e falasse um pouco da essência da liderança e da organização que você faz, é parte aí em Anapu. Sim. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado a Meu nome você. é Erasmo Alves Teófilo, né? Eu sou liderança de comunidades aqui, tanto ribeirinhas como de agricultores familiares de Anapu, né? Eu trabalho com em torno de 350 famílias e todas essas 350 famílias são pobres, né? E a gente trabalha aqui como assim, vivendo do que plantamos e do que colhemos, né? Eu inclusive vivo aqui nesse sentido de plantar e colher, né? Então, só que o Anapu, 70%, para vocês entenderem, 70% do município de Anapu, ele é área de ocupação, tá? Hum, Ele era terra pública, né? E 30% na época, em 1970, ele foi passado para colonização. E os outros 70% do município é área de
era área pública, aí uma pessoa, os agricultores, os agricultores não, os que tinham mais condição se apossaram daquele pedaço de terra, e quem tinha lá de comunidade nativa, eles foram expulsando, entende? E tomando de posse daquela área ali. Então, o que aconteceu? 70% do município hoje é reocupado por essas comunidades primitivas que ali moravam, não tem? Que ali, assim como eles chegaram também outras comunidades e foram se destacando ali porque não tinham condição, entravam para dentro de um pedaço de terra e ali criavam sua família, né? Sim. E no caso foi isso que aconteceu com o Anapu. 70% do município hoje é área de ocupação. Inclusive eu moro em uma área de ocupação cercada por mais 5 áreas de ocupação. Tá. De agricultores... Agricultores familiares. Familiares. Né? E essas terras Inclusive, ocupadas eram terras ocupadas da União mesmo, do governo? da União. Da União. Mas, assim, da União, mas tem sempre alguém que reclama aquela área. Tá entendendo? Tem sempre alguém que reclama aquela área. Por exemplo, aqui era de um senhor, aqui onde eu moro, e aí eu entrei com a associação e mais ou menos com 40 famílias, e aí o processo se estendeu por 4 anos e nós ganhamos direito de morar aqui. Certo. Ele foi indenizado pelo INCRA, o INCRA veio e fez todo o trabalho de colocar as famílias, assentar as famílias, e aqui é tudo regularizado, saiu até o título já dessa área onde a gente mora. Certo. Né? Mas aí, devido a isso, eu já fiz isso em mais 3 áreas. Entrar com as famílias, aí as famílias se acampam, aí 2, 3 anos já estão produzindo, e aí o INCRA entra e faz o serviço de regularização fundiária. Era assim que era antes do governo Bolsonaro, né? E o Agora, que com o governo aconteceu Bolsonaro, agora não, agora acabou, né? Acabou todo esse trabalho. Que agora, por exemplo, foi tirado tudo, o INCRA parou de trabalhar, já não trabalhava bem, mas parou de trabalhar 100%. E o que acontece agora é que tudo, assim, tá Deus dará. Porque devido a isso, é claro que como a pessoa reclama aquele pedaço de terra, ele sempre, tipo assim, não me vê como uma boa pessoa, né? Obviamente. Aí eu já sofri ameaças, né? Sofri ameaças bem fortes. Por Mesmo parte de quem essas dos ameaças chegam? grileiros. Por Dos parte dos grileiros. grileiros. Então Por parte dos grileiros. Então me explica um pouco isso. Qual a diferença de uma família que ocupa uma área, que reivindica ela, e o que o grileiro, o que a grilagem está fazendo nessa região? Sim. Posso te explicar bem. Eu estou Tá. trabalhando com 54 famílias num lote hoje, estão lutando pela terra. E lá dá para dar um exemplo bem bacana. Tá. O grileiro entrou lá em 1994. Ele desmatou tudo, 100%, desmatou tudo, 100%. E desse que ele desmatou, ele botou gado naquela região todinha. A região é tão grande que ele nem chegou a ocupar. Tem parte da fazenda que ele nem chegou a conhecer. Tá. Não buscou forma de regularização, não buscou nada, mas conseguiu ocupar aquilo ali, né? E aí botou o gado, fez todo aquele trabalho, mas até o próprio governo foi lá e, como aqui é uma área de assentamento, né? Foi fazer uma vistoria e viu que metade da fazenda estava sobre a área de assentamento. Então, o que foi dito? Assim, as famílias, tipo assim, para ele entrar na área, para explicar bem mais colocado, em 1990, quando ele entrou na área, essa é a grande diferença, já existia colonos lá, morando. Tá entendendo? Já existia colonos que vieram em 1970, já existia comunidade primária ali.
Tá. O que ele faz? Ele entra naquela área, aí ele se aposta num pedaço de terra, que não tenha ninguém, vamos dizer assim. Ele se Tá. apostou ali naquele pedaço de terra. Os próximos ali que forem pobres, né, que não tiverem condição, ele chega e ele ameaça. Não, primeiro ele propõe comprar. Tá. Né, ele propõe comprar. Aí o cara diz, não, aqui foi o lugar que eu fiz para me morar, eu não quero vender. Tá? Aqui eu vou ficar. Aí é onde surge o que nós estamos conversando agora. Aí ele vai lá e ameaça. A família não sai. Ele vai lá e mata o pai de família, porque a mulher e os meninos não vão ter muito o que poder. Assim é o sistema de grilagem. Tá? O sistema de grilagem acontece exatamente assim. Para vocês que não conhecem, o sistema de grilagem acontece assim. O cidadão chega numa área Um grande da fazendeiro, né? União, O cara um que tem grande fazendeiro, a ideia de tem fazer um dinheiro, tem dinheiro, latifúndio, ele tem que ter dinheiro para isso. relação, né? Ele chega numa área vazia, né, ali da União, mas que tem colonos. Tem pessoas ali, mas ele pouco importa. Aí ele vai naquela área ali, vê a condição de trabalho daquela área, dá para trabalhar, é melhor do que comprar. Ele entra ali, ele se aposta da metade daquela área, ou de um terço, num pedacinho, no caso desse daqui que eu estou trabalhando agora, dessas 54 famílias que eu estou ameaçado agora, ele se apossou de 2 lotes, de 40 alqueires do INCRA. E pegou, depois disso, ele pegou dos colonos mesmo, porque ali existia mais de 30 famílias, ele pegou dos colonos mais de 10 quilômetros em quadro, 10 quilômetros quadrados de terra. Entendeu? Só para vocês terem uma noção. Entendi. Aí E isso é ele recente. entrou. Isso é uma coisa que está acontecendo aí agora, certo? Agora. Ele entrou, né? Ele adquiriu 2 lotes. Aí ele expulsou a primeira família, expulsou a segunda, expulsou 10 famílias. Aí viu que foi fácil, expulsou 20, 30. E aí ficou com aquela área de terra toda, né? Ficou com aquela área de terra toda, né? E para isso eles utilizam de vários termos, principalmente assim, do uso de segurança armada, que eles chamam de segurança de propriedade, mas na verdade são pistoleiros. Entendeu? E aí, agora mesmo, nessa última batalha minha com essas 54 famílias, do lote 96, já é uma luta que as famílias estão na terra desde 1980. Aí foram expulsas e voltam para a terra. Foram expulsas e voltam para a terra. Expulsa pela força. Não é pela justiça. Expulsa pela força. Sei. Entendeu? E aí voltam para a terra. Há 10 anos eles conseguiram estabilizar na terra. Há 10 anos eles conseguiram estabilizar na terra. Assim, vamos dizer, mesmo com a briga, com tudo, mas eles conseguiram estabilizar na terra. Sei. Eu entrei na causa deles tem 4 anos. Na causa deles tem 4 anos, né? Desde que eu entrei, eu comecei a ser ameaçado mesmo fortemente. Por ele e por outros do grupo dele, né? Uhum. A qual a gente mesmo desse mesmo grupo, que faz parte o antigo proprietário dessa área onde eu moro, um outro grileiro bastante conhecido aqui da região também. Eles formam tipo uma associação, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu comecei a ser ameaçado mesmo, né? E essas ameaças se culminaram agora em dezembro, que foi com a tentativa contra mim, aqui em casa mesmo. E houve uma agora já foi tentativa de fato? O que aconteceu com assim, você, Erasmo? simplesmente rodearam a minha casa, né? Rodearam a minha casa, né? E fizeram de tudo para que a gente saísse para fora, né? Nós entramos todo mundo, a família toda para dentro da casa e ficamos lá e eles atirando lá de fora. Atirando lá de fora. Atirando do lado de fora. Aí aqui é uma comunidade, entendeu? Não é só eu que moro aqui. Aqui é uma comunidade. Eles bateram numa professora, eles, tipo assim, atiraram numa mulher que estava vindo da igreja, entendeu? Não veio só um, veio uma galera, entendeu? Aí como nós não saímos de dentro da casa, ele ficou rodeando. Nesse período que eles ficaram rodeando, eu consegui me contactar com o Ministério Público Federal. Eles enviaram uma viatura.
E foi tanto tempo que deu tempo da viatura chegar, de todo o procedimento acontecer, eles saíram, né? Eles ficaram em perseguição e quando a viatura abordou, eles reagiram, né? Um rapaz reagiu e acabou sendo morto pela polícia. Nossa, isso aconteceu no final do ano passado. Final de dezembro do ano passado. Caramba, Erasmo. Né? E me fala um pouco do que agora, mudou em relação a isso tudo depois da eleição do presidente Bolsonaro. É porque, tipo assim, eu milito com o movimento social, com a CPT, e todo esse movimento ele é de esquerda, né? E os grileiros, eles são extremamente... Inclusive, um desses que me ameaça, ele é amigo pessoal do Bolsonaro. Ah, eu sei quem é. Pois é, amigo pessoal do Bolsonaro. Então, é complicado. E, tipo assim, com essa questão da bancada da bala ter chegado ao poder, que, na verdade, a bancada da bala, você sabe bem o que eu estou falando, né? Com eles ter chegado no poder, eles se sentiram, tipo assim, com um endossamento para que eles realmente, assim, não deu para... Não dá para Erasmo, um minutinho só que está falhando um pouco a sua ligação. Erasmo? Já? Peraí, deixa eu só ver aqui. Voltou. Tá um pouco Tá, melhor agora. ok. Você estava me contando um pouco sobre o que mudou da eleição do Bolsonaro para cá, que você falava que os caras eram até amigos pessoais do presidente, né? Sim, sim. Inclusive, é amigo mesmo, porque, tipo assim, já veio na casa dele, tudo, já. Eu sei. Ele já foi candidato também, não foi? Ele foi candidato, foi. A gente pode falar o nome dele ou você acha é melhor não? Vamos deixar complica mais a situação. Tá bom. Mas ele é bem conhecido. Eu sei quem é. Pois é. E tipo assim, ele com certeza ele é um dos principais articuladores nesse sentido. Porque a família dele é uma das mais ricas aqui da região. E ele já é bem conhecido por esse tipo de ação. Né? Todas as terras dele são trabalho de grilagem. Mas vamos focar no que eu tô trabalhando aqui, Certo. que é bem complicado. Já tenho inimigos demais para poder selecionar. É complicado, cara. Mas assim, depois do governo Bolsonaro já eram violentos, tá entendendo? De ameaçar, de tudo. Inclusive, desde que eu entrei nessa questão, eu já sou acompanhado pelo Ministério Público Federal. Uhum. Aí a Sociedade Paraense de Direitos Humanos me concedeu um títulozinho para defender os direitos humanos, para também eu ter um pouquinho mais de respaldo, para ter algum apoio, né, de justiça, de alguma coisa, para não para tentar inibir a questão deles poderem fazer alguma coisa comigo ou com minha família. Tá? Então, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. E agora não. Agora, tipo assim, eles se sentem livres, né? Para fazerem o que eles quiserem, para agir da forma que eles quiserem, né? E a forma que mais eles agem aqui em Anapur, de 2015 para cá, foi 18 mortes no campo, só de liderança. Só de pessoas como eu, que quem assistiu minha live com a Eliane Brum, viu o que eu falei, né? Viu o que eu falei com relação a isso. Que a Eliane me perguntou, o que você sente quando você vê aquelas cruzes, né? E o que eu sinto é mais vontade ainda de continuar lutando, né? Porque muitos daqueles lá estiveram comigo, né? Muitos daqueles lá estiveram comigo, pé a pé, né? Porque a gente faz uma reunião com todas as lideranças. E se for contar hoje todas as lideranças daqui de Anapur, liderança mesmo, eu estou sendo praticamente o último. Entendeu? Então, por isso que está a preocupação toda com o meu bem-estar.
E agora, de dezembro para cá, depois que eu retornei, eu sofri mais duas tentativas de homicídio. De dezembro para cá. Depois que eu retornei, depois dessa que eu te contei, né? Eu sofri mais duas. Ai, Erasmo. Aí é bem complicado, cara, né? Eu retornei, só para tu ver o nível da coisa aqui, eu retornei porque venceu um prazo da justiça e eu precisava assentar não, botar na terra pela justiça 20 famílias, né? 20 famílias, foi um caso até que foi para a Globo News, que deu uma repercussão danada, que o fazendeiro reclamava que ele não podia vacinar o gado porque estava ocupado, né? E nós fomos para a justiça e os colonos ganharam, porque ele não comprovou nenhum tipo de benefício ali, nenhum tipo de documento, nenhum tipo de nada ali em cima daquela área. Então, retornei já com essa missão e colocamos 20 famílias lá morando, né, nessa terra. 20 famílias morando. E estão lá até hoje, né? E aí, depois desse processo que eu fiz, eles pararam de focar nas famílias, eles estão focando mais pessoalmente em mim mesmo e na minha família, né? Eu recebi do Fundo Casa, através de um projeto do Movimento Xingu Vivo, aqui de Altamira, eu recebi no Fundo Casa um kit de câmera, não tem? E instalaram aqui e estão me monitorando de Altamira, entendeu? Estão monitorando meu barraco aqui de Altamira, só para tu ver o nível de situação. Situação de segurança que você precisa ter agora. Aí, por exemplo, tem outra dificuldade grande, eu não tenho transporte, né? E eu vivo de uma aposentadoria, do BPC. Uhum. E Você é para mim sair deficiente daqui, físico, né, Erasmo? Também é bom que a sim, gente diga isso, né? além de tudo, além de tudo, deficiente físico, né? E aí a gente tem, eu, por exemplo, ontem eu tive que sair, eu não saio sozinho, eu saio sempre com algum agricultor, tive que sair eu, minha mãe e algum agricultor, 2 agricultores, para Anapu e tipo assim, de carona. Tu já imaginou a segurança? Nenhuma, é zero. E vim, né? E é bem complicado, cara. É bem Erasmo, complicado. uma coisa que eu queria te escutar, a gente está vendo agora no Congresso é votação que era uma medida provisória, agora está Ah, é virando um bom. projeto de lei. E o Sim, argumento que os defensores desse projeto falam é que ele beneficiaria pessoas como você e como as pequenas famílias que precisam de não, regularização. E aí sim. eu queria te escutar para você explicar o que essa MP pode ou não Sim, representar sim, sim. para Bom, tu entrou num aspecto bem interessante. Isso aí eu até passei para Eliane ontem uma situação que aconteceu bem interessante, que mostra os dois lados, não tem? Tá, vamos para essa MP agora, que era a MP 910, agora é Uhum. uma PL, né? Agora uma PL, é que eu esqueci o número Agora, dela, mas tudo pois bem. era uma PL, agora era uma PL, feita inclusive por um deputado do Amazonas, É, Amazonas, deputado exatamente. senador do Amazonas. É o É uma relator. merda, é o relator do processo. É, Deixa eu só te falar assim, desculpa o meu termo, mas imagina. é, tá. Deixa eu só te falar assim de uma realidade. O INCRA acabou. No governo Bolsonaro, o INCRA acabou. Tá, o que era o INCRA? Todo mundo critica o INCRA. Tá, eu também critico. Tá, eu também critico o INCRA. Mas, por exemplo, assim, no governo Dilma, no governo Lula, até no governo Temer, vamos dizer assim, até no governo Temer, o INCRA entrava, assentava e tinha os projetos do INCRA, né? E tudo isso era pago pelo governo federal, né? Tudo isso era pago pelo governo federal. Tipo assim, você entrar na terra, estava morando ali, o INCRA via a viabilidade de você estar morando na terra, e ali ele vinha com os seus projetos, que era fomento, eu falo isso porque eu fiz aqui, vários deles, fomento, mas fomento, apoio inicial, apoio mulher e Pronaf, tá?
Esses eram os projetos do INCRA. Hoje o INCRA acabou. O que existe hoje? Regularização fundiária. Você vai lá no INCRA e fala de regularização fundiária. O que é a regularização fundiária deles, que está na PL? É você ter um pedaço de terra, você faz aqui, contrata um engenheiro, o engenheiro vem aqui, faz o mapeamento da tua área. Com o mapeamento, você paga lá um absurdo para ele, e ele vai fazer o teu CAR e o teu GEL, referenciamento. Aí, depois disso tudo, você pega, forma uma pasta e leva para o INCRA. Né? Tá, tudo hoje aqui, e não tem mais nenhum projeto. Não tem mais nada, não tem verba para nada. Então, tipo assim, não tem mais nenhum projeto. Então, o que acontece? O colono, ele vai ter que desembolsar num lote de 10 alqueires, que é a média que nós trabalhamos aqui, no lote de 10 alqueires, ele vai ter que desembolsar aí em nada, 20 mil reais. 20 mil reais para fazer essa regularização. Para fazer a regularização. Que é um dinheiro impossível para um pequeno agricultor, né? Eu vou mostrar uma cena bem aqui. A minha criação tá bem aqui, ó. Na porta de casa. Eu preciso vender, eu acho, umas 1000 dessas daqui para poder fazer uma coisa dessa. Né? Então, é impossível. Para o pequeno agricultor e até para o médio agricultor. Entendeu? Porque a gente trabalha aqui com agricultura familiar. Ó, bem ali na frente está a minha mãe, as crianças ali, e ali é um pé de cupu. Né? Ali é um plantio de cupu. A gente trabalha com plantação. Tá entendendo? Aqui, 10 alqueires de terra é uma área grande, mas não dá para você trabalhar com gado. Claro. E nem nós quer trabalhar com gado. Entendendo? Porque para mim não é viabilidade. Entendendo? Aqui eu trabalho no sentido quase agroflorestal. Né? Aqui eu tenho em um alqueire de terra aqui eu tenho quase tudo. Aqui eu estou olhando para açaí aqui na minha frente, já estou vendo tanja, coco, então pupunha, mulher acabou de lembrar aqui, pupunha. Então a gente bebe assim. A gente bebe, tem plantio de feijão, arroz, milho, né? Uhum. Cacau, que é onde nós tiramos a renda. Alimento mesmo, então, né? Alimento. Por isso que eu defendo, assim, por isso que a gente trabalha com agricultores. E qual a diferença que tu perguntou lá no início do agricultor, da agricultura familiar, para o grande grileiro, já que os dois ocuparam a área de terra da União. Uhum. A diferença é essa, porque você tem aqui uma área verde, uma área de plantio, em cima de uma área que era só pasto. E era pasto antes aí, né? Era só pasto. Era só pasto. Isso é importante de ser dito, né? Que não era uma área preservada antes, né? Era pasto. Não. Já era uma área desmatada, né? Eu só trabalho em área que já é de desmatamento. Eu não apoio processo de ocupação em áreas de mata. Isso aí não existe, porque, na verdade, o que nós temos que fazer é uma reocupação, um novo pensamento de preservação. Se eles querem destruir, igual eu falei, aqui é a Amazônia. Uhum. Né? Aqui é a Amazônia. Poxa, para que eu vou vir para a Amazônia se eu queria produzir, se eu queria plantar soja, grãos, seja o que for, gado, que eu vou lá para o Mato Grosso, que eu vou lá para outro... Aqui é a Amazônia. Entendendo? Tem um milhão de espaços aí pelo Brasil. Se a gente destruir aqui, pelo menos é o meu conceito sobre isso, se a gente deixar acontecer aqui o que tá acontecendo, que vocês aí não estão acompanhando, mas aqui tá uma merda. Tá entendendo? Eles estão destruindo. Enquanto tá rolando a pandemia, tem 1000 motosserras aqui. Entendendo? E não tem ninguém acompanhando. O IBAMA estava fazendo um serviço excelente aqui. Mas agora o Bolsonaro baixou uma GLO, não sei nem se está valendo ou não, porque ele estava discutindo isso, para passar o IBAMA e a Polícia Federal, e o IBAMA e ICMBio, tu já imaginou? O IBAMA e ICMBio sob o controle do Exército. Por quê? Porque os agentes do IBAMA estavam fazendo um excelente trabalho. Eles estavam, né? Estavam fazendo um excelente trabalho. A gente do IBAMA aqui é Ave Maria. Porque está tendo aqui 200% de aumento no desmatamento.
E você está vendo Porque isso aí. tem... Você está Sim, vendo a sim, sim. diferença, né, que está Sim, acontecendo. sim, sim. Sim, A sem pandemia, dúvida. né? Isso Sim, sem... acelerou muito na Por quê? pandemia. A pandemia, tipo, só se fala em pandemia, né? Só se fala em pandemia, só se fala em pandemia. Enquanto isso, né, deixou uma janela aí para eles poderem agir, né? E aí o IBAMA e o ICMBio estavam vendo essa deficiência e estavam sanando. Estavam vindo, queimando máquina, expulsando realmente esse pessoal que estava fazendo esse trabalho. Ocupação de área indígena, que é aqui bem próximo da gente, né? Que é no Bacajá, bem aqui próximo da gente. Né? E eles fizeram esse trabalho, eles fizeram. Aí quando fala lá que botaram lá que era questão de queimando máquina, mas estão queimando máquina, queimando máquina, mas qual é o agricultor? Eu falo de verdade, qual é o agricultor no mundo que tem uma máquina? Tá entendendo? Eu tenho uma cooperativa que há 10 anos e não tem um trator, nem de pneu, não tem um trator de pneu. Não tem Não um é trator aí agricultor. de cooperativa. Não Entendeu? tem um trator na sua cooperativa. Não tem um trator na cooperativa, eu não conheço nem outra associação aqui. Nem os movimentos não tem trator. Trator, rede escavadeira, esses PC, né, que é de cavar poço, de cavar. Cara, é um investimento de quase R$1 milhão. Aí o cara fala, não, mas estão queimando não sei o que do agricultor. Não é agricultor. É grileira, é rico. E o pequeno produtor, eu estou tendo um problema aqui na Mata Preta, né, juntamente com a CPT, a Jane e a Kátia, nós estamos tendo um problema aqui que os PDS da Irmã Dorothy, os PDS são área de preservação, né? São tirados lá 5 alqueires para a pessoa morar e 15 alqueires da terra são área de preservação, né? O que está acontecendo? Como lá é mais de 100 famílias, imagine o tamanho de área preservada, né? Imagine o tamanho de área preservada. Então, o que está acontecendo? Pessoas, a mando dos antigos donos dali, inclusive foram os que mataram a Dorothy, a mando dos antigos donos, estão invadindo por detrás dessas áreas, tá entendendo? Estão invadindo por detrás dessas áreas dos colonos e botando gente ali como se fosse agricultor, entendendo? Para fazer o desmatamento ali, para dizer que está invadindo ali, mas que tem o direito que é agricultor. Mas, na verdade, não é, porque eles estão invadindo lá por detrás com um trator, com um caminhão, tirando madeira. Isso não é trabalho de agricultor. Entendendo? Não existe trabalho de agricultor entrar, plantar o seu cacau, plantar o seu produto, mas não um colono não entra numa área com trator. O colono entrou numa área com um trator, ele não é mais colono. É grileiro. É grileiro, ele está atrás de alguma coisa, ou ele está amando de alguém. Ele pode não ter o dinheiro para comprar aquilo, mas quem é o dono daquilo ali deu um suporte para ele poder fazer aquilo. E Isso está Erasmo, acontecendo demais. você estava me falando que o Exército agora está no controle do IBAMA e do ICMBio. Sim. Mas, pelo menos aqui, mais para o Sudeste, a gente escuta muitas vezes de que o Exército antes era um aliado até dos povos indígenas, da fiscalização e da proteção da Amazônia. Isso é fato ou teve uma mudança nisso? Ou o Exército sempre protegeu os grileiros? Aí eu queria te escutar disso. Eu pessoalmente, assim, a minha única aqui preocupação, inclusive eu entrei no dia que eu soube disso, eu entrei diretamente eu fiz contato com todo mundo que eu conheço e passei essa informação. Né? Inclusive eu conversei até com ele se poderia fazer uma matéria pelo The Guardian, porque a minha preocupação aqui, eu não posso falar pela atuação do Exército, porque eu não conheço a atuação do Exército, eu não conheço a atuação do Exército mediante áreas de ocupação. Tá. Nunca aconteceu aqui, então eu não conheço. Mas, assim, a minha preocupação é que o presidente é militar, né? A minha grande preocupação é que o presidente é militar, tá? Além dele ser militar, ele tem aquela vertente dele de não preservação, de não ambientalismo, de
a falsa noção de prosperidade que eles têm, né? Que é de, tipo assim, transformar aqui numa nova área agrícola. E então, o que eu tenho nisso aí é que eles são mandados. E se ele tirou a autonomia do ICMBio, que para mim é um instituto excepcional, se ele tirou a autonomia do ICMBio e do IBAMA, é porque realmente ele, presidente, e os demais da linha dele, os próprios guerrilheiros e eles todos, veem no Exército uma forma de poder agir mais facilmente, tá? Sei. Com certeza é isso, porque esse movimento foi feito depois que houve uma questão aqui aqui em Altamira. Aqui, na verdade, onde eu moro, fica bem próximo de lá, Sim. né? Que lá existia 200 grileiros, tá? Mais ou menos 200 grileiros, e ocuparam uma área indígena, né? Área total indígena, que todo mundo sabe que é indígena. Eles Ali na ocuparam Volta essa Grande área. do Xingô? Ali na Volta Grande. Eu não sei, ela faz Tá, parte, sim. Ela pega uma parte tá, da Volta Grande, mas ela é mais lá pro rumo da Ressaca, tá. rumo de Altamira. E eles ocuparam lá essa área, tá? Eu falo que é grileiros tranquilamente, porque eles ocuparam a área de 200 alqueires cada um. E com menos de 2 anos que eles estão lá, já tinha casa de alvenaria, Hilux e trator e tudo quanto é caramba, cada um, né? Então, não era colono que morava lá, não tenho certeza que não era colono que morava lá. Então, eles ocuparam essa área lá e lá fizeram o seu trabalho e tinha gente que derrubava em um dia não, um proprietário só derrubava 1.000 alqueires. Eu moro em 10 alqueires. Um proprietário só derrubava 1.000 alqueires de mata. Mata mesmo, né? Um proprietário só derrubava 1.000 alqueires. 2.000 alqueires, né? Cara, isso fica muita terra. A mulher tá perguntando em hectares, isso fica quanto? Fica muita terra, né? E isso aí eu falo, e muitas das vezes eu estou utilizando até daqui do Travessão mesmo, saiu gente para trabalhar lá. Erasmo, um minutinho só. Reestabilizou. Tá, Você estava me falando tá. um pouco sobre o tamanho da área que tinha o trabalho escravo lá, é isso? Sim, foi até uma área do Fantástico, foi até uma reportagem do Fantástico, né? E eles fizeram um trabalho lá, eles avisaram as famílias com 3 meses de antecedência, o IBAMA e o ICMBio, e depois vieram realmente, os que resistiram, eles tiraram. E aí eles queimaram o trator, queimaram os barracos, as casas, né? Que eram casas já muito boas. E fizeram realmente uma realocação dessas famílias e retiraram de lá. Mas, na verdade, ali não tinha nem muito pouco agricultor. Mas eu diria até que não tem, mas vamos dizer assim que é muito pouco agricultor. E foi feito esse trabalho. Mas como agora, esse rapaz mesmo que comandava lá, que foi o que vendeu lá as áreas, ele, inclusive, teve uma audiência com o próprio presidente. Nessa reportagem do Fantástico mesmo mostrou. Os dois, o daqui de Altamira, que é o grileiro, e o lá dessa terra lá do Bacajá, eles estiveram lá com o próprio presidente em uma audiência. E depois disso, passou acho que 2 semanas, foi passada essa GLO, tirando a autonomia do IBAMA e do ICMBio e dando autonomia ao Exército. Então, se eles vão dar autonomia ao Exército, é porque eles veem o Exército em uma forma mais branda. O Exército tem uma visão mais não sei se tu poderia me ajudar com essa palavra. Mas Como é que eles falavam aqui? mais alinhamento com o Antigamente, governo federal. mais alinhamento com o governo e, assim, eles têm um desenvolvimento, né? Mas não é um Desenvolvimentista, desenvolvimento. sim. Vamos dizer assim, eles falam assim que é uma coisa de exploração mesmo. Entrar não é de trabalhar em conjunto com o que você tem, né?
você tem ali floresta, você vai procurar na floresta o que tu pode tirar para tu sobreviver. Ele já tem, não, a noção de que, tipo assim, já tem um projeto pronto. É gado que nós vamos criar ali, esse lugar aqui é soja, bora desmatar o que puder desmatar aqui e dane-se a situação. Só que tem uma situação aqui que eu lembro bem, assim, uma visão que eu lembro bem, que tem um estudo científico sobre isso. Se a Amazônia cair, o mundo inteiro cai junto, por causa das consequências climáticas, né? E eu penso nisso todo dia, sabe? Vocês não sabem o ar que eu respiro. Eu morei em São Paulo, né? Por causa de tratamento das minhas pernas, eu morei em Guarulhos. Eu morei aí 1 ano e 8 meses. Eu tinha 10 para 11 anos. Eu me lembro que com 10 para 11 anos, eu falava para o meu pai, para a minha professora, para todo mundo, que eu falava, olha, eu quero voltar para casa, né? Porque a primeira noção que eu tive de São Paulo foi um susto horrível. Porque eu cheguei em São Paulo e estava uma neblina preta, assim, escura. Em cima eu nunca tinha visto aquilo, não tem? E o ar para me respirar era um ar assim meio sofrido, mesmo você estando descansado, tranquilo. Eu me lembro disso, eu tinha 10 anos, mas eu me lembro muito bem disso. Nossa. Era um ar sofrido, eu fiquei assim, eu digo, eu cheguei praticamente assim, numa noção quase do inferno. Eu queria voltar para cá. Sabe? Quando eu voltei para cá, você não tem noção, cara. Eu tomo banho de represa aqui, a gente está debaixo de uma árvore, né? A gente, tu é louco, é outra vida, sabe? É onde você vê que a condição financeira, o dinheiro, só serve para você comprar comida e para ir no hospital, porque hoje, se você não tiver um dinheiro, também nessa questão, você não é bem atendido, né? Só serve para você ter comida e ir para o hospital ou fazer alguma coisa. Mas para viver, você não precisa dele, não. Num lugar desse daqui, você está rico. Eu sempre falo que eu sou rico, né? Eu vou debaixo de uma árvore, bem aqui, ó, não ando 20 metros, eu pego uma fruta, tá bem aqui, ó, cheinho de laranja do pé, né? Então, essa é uma visão assim de linda que eu tenho da vida. Isso eu vou levar para o resto da vida. Eu quero morar aqui. Se não cessearem a minha vida, eu quero morar aqui para o resto da vida. Erasmo, tem que se cuidar, Erasmo. Erasmo, me fala uma coisa. Hoje você tem como principais aliados para te proteger? Você conta com que instituições? Aí elas podem ser, tipo, tem algum órgão do Estado que você ainda tem um pouco mais de confiança? Ministério Público Federal. Ministério Público Estadual. Federal, certo. Ministério Público Federal, estadual. O governo aí do Estado te dá um apoio? O Helder? Eles me incluíram à força. Gosto de relatar isso. Eles me incluíram à força, contra gosto, no programa de proteção a defensores. Tá entendendo? Eu falo que foi a contra gosto porque o Ministério Público Federal teve que intimar o governador e depois dessa intimação intimou o secretário de Segurança Pública. Aí sim que teve um resultado. Mas, a princípio, eles acharam que o meu caso era irrelevante. Eu só tinha sofrido uma tentativa de homicídio, era irrelevante. Gente. Mas, e aí o Ministério Público Federal, ele intimou o governador, né, e botou até lá que se eu não fosse incluído, teria multa, né, e se acontecesse alguma coisa a mim, o Estado seria responsabilizado. E depois intimou o secretário de Segurança Pública do Estado. E acabou que eles me incluíram e me acompanham, né. Mas assim, isso aí não resulta em nada, porque eu tenho uma patrulha aqui uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana. De 15 minutos. Vocês vêm aqui, batem uma foto de mim, ficam do meu lado, conversam comigo e retornam para casa. É extremamente seguro. No dia que eu sofri uma última tentativa de homicídio, eles vieram aqui no outro dia, né? Era que no outro dia que eu tive que me virar aqui para poder escapar. E no outro dia eles vieram e me acompanharam até Anapu. E eu gosto de relatar isso aí, viu? Só para tu ver o nível de segurança aqui, eu fui acompanhado por uma viatura com 3 policiais, cada um com um fuzil. E mesmo assim o nosso carro foi cercado pelo dito fazendeiro que reclama a área a qual eu estou lutando. E os policiais tiveram que ficar, mediante 8 pistoleiros,
nós tivemos que ficar dentro de uma loja. Os policiais acuados pelos próprios pistoleiros. Sim. 8 pistoleiros do lado de lá, provavelmente tudo armado, e a gente dentro da loja sem poder sair, porque se saísse poderia rolar um tiroteio, eles não queriam atirar e nem queriam morrer. Só para tu ver o nível de como a coisa é. Erasmo. E tipo assim, só mais numa outra situação nesse contexto. Se eles me pegarem com uma arma, tá, para defender a minha própria vida, se eles me pegarem com a arma, eles me prendem. Tá entendendo? Se eles me pegarem com qualquer arma, eles me prendem. Tá? Me prendem, vai virar notícia e tudo, o cidadão... Tá. Já tentaste tirar a tua Pois é. E já esses grileiros, poxa, eles andam com 5, 6, tudo armado. E nenhum policial até agora foi lá checar. No dia mesmo que a gente estava dentro da loja, lá, e eles do lado de fora, eles não tiveram ação, e inclusive eu cobrei para eles ligar para o comando mandar mais viaturas para poder abordar eles lá. E eles não quiseram, porque eles disseram que estavam com medo de conflito. Porque ia dar um banho de sangue, dizendo eles, mas não abordaram e nem pouco se preocuparam com isso. Nós voltamos para casa, é complicado. É complicado. A minha revolta aqui igual eu falo, se eu for pego com arma, eu vou preso. Agora eles não, eles podem andar com um fuzil, se for o caso, e eles vão para o resto da vida. Apesar de que eu não gosto disso também. Eu lembro, eu tive aí em Altamira no final do ano passado, naquele encontro Amazônia no Centro do Mundo, né? Foi ali que eu te conheci. Vi lá a sua fala e tal. E eles estavam lá, né? Pistoleiro, era muito intimidador, né? Vi, eu estava no meio deles ali. A gente filmou tudo, é bem impressionante. Do lado nosso ali que tava falando, tinha um rapaz armado. Do lado nosso. Eu filmei ele, eu reparei bem. A gente estava ali. Você acompanhou tudo isso, eu lembro. Acompanhei bem. Pois é. Então, é essa situação. Erasmo, é complicado. Queria te perguntar uma coisa sobre o fato de que o Bolsonaro ele teve muito apoio aí na região amazônica, né? Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, né? Teve muito apoio. Eu queria e a região amazônica também hoje no Brasil está sendo das mais afetadas pela pandemia, né? O número de mortes, a falta de leito de hospital. Aí eu queria saber se você vê alguma mudança no apoio ao presidente Bolsonaro, se você sente que está mudando um pouco a forma como as pessoas estão entendendo ele e a política que ele representa aí na região. Na verdade, o que aconteceu aqui, pelo menos na nossa região, né, e pelo menos assim o que eu vejo muito, é que tem pouca gente com coragem, vamos dizer assim. Tem muita gente com coragem, mas tem sempre a questão... Eu mesmo jogo aqui, quando eu falo muitas coisas, eu jogo não só a mim, né, em risco, eu jogo toda a minha família, tudo. Então, o que acontece? Existe aqui um monopólio, né? E essas pessoas que têm mais dinheiro, poder, os grileiros e tudo, eles, tipo assim, eles ameaçam, né? Funcionários e tudo. O que aconteceu aqui foi voto, igual a minha companheira falou, foi voto de cabresto, né? Tipo assim, você vai votar nesse daqui, né? E esse daqui Pois é, aqui acontece. Eu tô falando que não tem muita dimensão que isso aqui acontece, mas isso aqui acontece muito. Tá entendendo? Isso aqui é o que mais acontece. Tipo assim, quem tem mais poder é quem define. Se alguém assistiu aí, por exemplo, assim, dá um exemplo bem interessante. Se alguém assistiu aí aquele filme do Didi antigo, né? Que tinha um coronel lá que ele dominava na região e ele dizia para a causa, é exatamente isso. Tá entendendo? Exatamente isso. Tá entendendo? Aqui ainda acontece isso. E muito. Entendendo?
ninguém vai peitar, ninguém vai falar contra o candidato de fulano de tal, porque fulano de tal é perigoso, porque fulano de tal tem dinheiro. Então, ele influencia aquele segmento, né? Então, na minha região, o que aconteceu é isso, o que acontece é isso, né? É por isso que eu estou tão ameaçado, porque quem fala contra esse princípio daqui da região é alvo, entendeu? Risco, É né? alvo mesmo. Erasmo, queria que você... Bom, tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, que a gente aqui do Sudeste não presta muita que a gente aqui não entende, não consegue enxergar do que está acontecendo aí na sua região? E como a gente pode ajudar de alguma forma? Sim, sim, também. Assim, todas as decisões daí, né, do Sul e Sudeste, afetam aqui enormemente, não tem? Mas aqui, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, aqui existe muita gente boa, entende? Mas que o sentido daqui, da Amazônia, e para vocês que não entendem, aqui eu já tive aí, então o sentido daqui é das pessoas, do local, um ambiente bem rico em biodiversidade, mas que falta muita questão de estrutura, entendendo? Ó, por exemplo, aqui nós militamos na força e na coragem. Nós não tem apoio de nada, principalmente não posso dizer de nada, né? Mas a gente não tem apoio financeiro de nada. É como eu falei, eu tenho uma cooperativa aqui há 10 anos e eu não tenho nada para poder trabalhar, não sei alguns projetinhos que, tipo assim, um movimento consegue, a CPT consegue, e a gente vai fazendo aqui tudo no braço. Vocês aí no Sul e Sudeste, vocês com 1 hectare de terra, vocês conseguem financiamento, conseguem recursos, conseguem isso, conseguem aquilo. Mas nós aqui nós não temos essa questão. Aqui tudo é mais na força e na coragem. Ou você se alia aos grileiros, que aí você vai ter toda a sustentação. Mas se você pensa em preservação, em conservação, em viver só do que você produz, né? E deixar a mata como ela é, que existe, eu estou aqui e nós somos em 300 e nós conseguimos fazer isso, né? Então quer dizer que isso é um projeto viável. Mas, tipo assim, se a gente pudesse ter uma ajuda, uma forma de nos manter aqui, sem a gente poder se preocupar, né? Que a gente poder montar um projeto aqui para poder tanto eu me manter, como manter os meus filhos e aí por diante, sem precisar mexer com a Amazônia, sem precisar desmatar, é isso que nós precisamos aqui. E eu só gostaria de dizer ao povo do Sul e do Sudeste, aqui existe muita gente boa, tá? O que vocês têm aí, a gente tem aqui. Só que aqui, assim, desculpa, mas nós temos uma qualidade bem boa aqui. Pelo menos de ar, a gente tem uma qualidade excelente já. É verdade. Né? E a gente tem uma qualidade excelente e a gente não quer perder isso, tá? Que apesar de tudo, depois eu vou te mandar, Bruno, a outra parte, tá? Que esse mesmo rapaz gravou um vídeo ontem, eu ri demais, porque ele dá a visão dos grileiros, né? Ele dá a visão dos grileiros Vídeo? sobre a nossa... ele gravou um vídeo dando a visão deles, né? E ele dá a visão deles exatamente como realmente é. Então, eu quero dizer que existe gente que não acredita nisso, existe gente que quer a Amazônia em pé e que só precisa de apoio, tá? Existem movimentos sociais sérios, existe gente séria que só precisa de apoio, tá entendendo? Para poder se manter. A Beatriz e a Eliane, elas estão me ajudando na questão que a menina que teve na live de Recife, a Yane, ela fez uma vaquinha online, né?
e eles acharam uma boa ideia para me fazer aqui. E tava com 2 projetinhos. Um é de eletrificação rural, porque aqui a gente tem energia. Vocês mesmos acabaram de ver. Nós temos energia aqui, mas a energia aqui ela funciona hora sim, hora não. Erasmo? Oi, Voltou, caiu a conexão. voltou, caiu a conexão. Tá. E um projeto de agrofloresta, que é o que eu desenvolvo aqui na minha terra e desenvolvo com a minha comunidade, tá? E aí, se vocês puderem visualizar e puderem dar uma ajuda, eu agradeço. Eu vou Aí terminar o você me projeto hoje. avisa, aí você Tá? me manda Tá. o negócio que a gente ajuda aqui a Sim, divulgar. sim. É só isso também, cara. É só isso. E eu peço assim a todos, antes de vocês imaginarem que aqui é uma área, o Sul e Sudeste eu acho que não, o pessoal do canal é tudo conceituado, mas é para vocês terem isso na noção, antes de vocês imaginarem que a Amazônia é uma área de exploração do agronegócio, né? Existe e nós precisamos bater de frente com isso. Mas a Amazônia ela tem que ser e vai ser preservada, tá entendendo? Ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida. Gente, vamos manter a Amazônia, vamos trabalhar pensando na Amazônia, tá? Não vamos aceitar projetos dentro da Amazônia que visem só o lucro, mas que visem o bem-estar, tanto da floresta como dos povos que aqui existem, tá? E os indígenas que aqui existem são uma maravilha, tá? Acho que tu conhece os indígenas do Xingu. Conheço alguns, eu tive o Pois prazer é. de conhecer. Né? Os indígenas aqui, cara, eles, agora com esse projeto de Belsan, cara, e o projeto de Belo Monte já fez uma merda. Eu Eu nem vi. entrei no aspecto, o projeto de Belo Monte já fez uma merda, tá entendendo? Acabou com nossos peixes. Eu vi. Eu mesmo aqui, tenho que cavar um poço aqui em casa de 8 metros de fundura. A minha cacimba tem 1,5 m. Que acabou a água. Acabou a água. Eu vi. Secou a Volta Grande, né? Tá secando. Secou a Volta Grande. Os peixes estão morrendo, cara, de fome. Eu sei. Eu trabalho com comunidade ribeirinha, junto com o Movimento Xingu Vivo. Cara, você tem que ver. Gente que não faltava nada, que tinha de tudo. Que passava, tipo assim, um dia, uma noite pescando e tinha comida por mês. Porque ele vendia o peixe e tinha o dinheiro. Sei. Hoje, além de não receber nenhum tipo de nada da Norte Energia como compensação, hoje eles vão, igual eu mesmo vi, a última vez que eu fui acompanhando o Ministério Público Federal, eles foram 2 dias para a água e trouxeram 10 quilos de peixe. 10 quilos de peixe, 2 dias. Se tu for vender, se for comer, não dá para a quantia de gente que nós estávamos. Né? Então, é complicado. É complicado demais. É complicado demais mesmo. E ainda, acima de tudo, ainda tem essa briga aí que está rolando, que é a Belsan. Né? Projeto de mineração canadense, né? Aquele dia mesmo lá do Amazônia Centro do Mundo, nós conseguimos barrar. Momentaneamente, decisão, né? Mas já conseguiram outra para poder fazer. É sério? Então, sério. Já saiu uma outra autorização, um outro projeto? Já. Então, tipo assim, é complicado, cara. É complicado de manter. Eu mesmo falo aqui, eu vou ficar abaixo da barragem de rejeito. Seja montante, seja o que eles quiserem fazer, mas, tipo assim, eu vou ter que tirar minha família daqui. Porque eu não vou... Eu tô aqui... Erasmo? Oi, Bruno. Oi, Erasmo. Tá. Voltou? Me visualizando? Ainda não, mas eu te escuto. Tá. Pode falar? Pode falar. A gente vai do jeito que der. Tá, beleza. Assim, como eu estava falando,
com esse projeto agora, apesar de tudo que eu já estou enfrentando, eu vou enfrentar mais essa, que é a Belsan. E com esse projeto de Belsan, eu falo de verdade, eu vou ter que retirar minha família. Porque eu só vivo aqui porque eu acredito na qualidade de vida que eu estou dando para minha família e para mim pessoalmente. Então, para mim viver numa área aqui que a minha água vai estar contaminada de chumbo, que eu não vou ter qualidade, entendendo? Que eu vou estar pior do que eu estou na cidade, eu vou ter que tirar minha família daqui. Isso eu não quero, cara. Eu prefiro que eles vão lá para onde eles quiserem ir, fazer outro projeto, porque eu não vivo. Sabe, eu mesmo aqui, a gente pega o que eles vêm buscar aqui, a gente pega aqui no quintal de casa. A gente não tem esse tipo de ambição, né? A gente tem a ambição de viver, né? De viver aqui com qualidade. E assim, só para concluir, vocês aí do Sul e Sudeste, vocês, por favor, todos vocês, tenham um pouquinho mais de conscientização, tenham mais conscientização, porque hoje é a área do Brasil que precisa mais de apoio e mais de olhares mesmo, porque o movimento que o Sul e Sudeste faz, reflete aqui na Amazônia. O movimento que o Sul e Sudeste faz, reflete aqui. Então, se o Sul e Sudeste estiver conscientizado que a Amazônia precisa ser preservada, ela vai ser preservada. Agora, se vocês aí tiverem um movimento no sentido contrário, aí nós aqui estamos mal, né? Então, por favor, se conscientizem, tá? Porque se a Amazônia cair, todos nós vamos cair. O mundo inteiro cai junto. O mundo inteiro tá? cai junto mesmo. Bruno, muito obrigado, viu, Erasmo, eu que agradeço muito pelo seu tempo, pela sua coragem. Se cuida, por favor, Erasmo, a gente precisa de você bem e vamos fazer o possível para expor isso, ajudar e me avisa do que você precisar, tá bom? Dos projetos, da vaquinha. Sim, e uma pena que eu não tô te vendo para poder dar um tchau. Tranquilo. Tá bom? Valeu. Muito obrigado, Erasmo. Um abraço para você e para sua família toda. Tá, eu que agradeço. Tchau, tchau. Grata aí a todos. Tchau.